Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa dessa parceria APM-Defesp, Diário PCD e Coloplast para falar sobre a saúde do homem, a saúde da mulher, principalmente ao que se refere à incontinência urinária. A etapa de hoje desse projeto é tirar as dúvidas da etapa anterior, onde o Dr. Lucas e a Sandra trouxeram informações sobre a incontinência urinária masculina. Nós tivemos essa mesma etapa em relação à incontinência urinária feminina, estão todos aqui no nosso canal, também nas redes sociais da APM-Defesp. Vamos falar agora da incontinência urinária do homem e, a partir do próximo mês, sobre a sexualidade e a incontinência urinária. Mas hoje nós vamos tirar dúvidas de pessoas que encaminharam suas mensagens sobre a incontinência urinária masculina para o Fale com a APM-Defesp, que é o número de WhatsApp específico para receber essas perguntas, que o DDD é 11 99422 7240. Mande as suas dúvidas sobre a incontinência urinária em geral, e a nossa equipe vai preparar a resposta para você. Antes de mais nada, queremos agradecer a confiança, o apoio, a colaboração da Coloplast. A Coloplast desenvolve produtos e serviços que tornam mais fácil a vida das pessoas com necessidades íntimas de saúde. Conheça mais a Coloplast em www.coloplast.com.br. Quero dar boa noite aos nossos convidados de hoje, que chegam aqui para tirar as dúvidas de quem acompanhou a etapa anterior. Boa noite, Sandra Guenem, que é assistente social e sexóloga. Seja muito bem-vinda a mais essa etapa de Tire Dúvidas, Sandra. Boa noite. Boa noite, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui, respondendo essas dúvidas de vocês. Legal. E quem também está com a gente é o médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e integrante do Departamento de Clínicas da APM-Defesp, assim como a Sandra também faz parte do Departamento de Clínicas, o doutor Lucas Zeni Salomão. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco mais uma vez. Olá, boa noite, Abraão, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse nosso bate-papo tão especial, e cheio de informações importantes para a população. Obrigado. Legal. Quero mandar um abraço a toda a equipe da Coloplast, ao Átila, ao Gilberto, a Giba, a Renata, a toda a equipe que dá o suporte para que a gente possa levar essa etapa de informações, de levar a notícia, levar aquilo que realmente é fato, e não aí aumentar as dúvidas sobre a incontinência urinária. Bom, quero começar já, para tirar as dúvidas, quero começar com o doutor Lucas Salomão. A dúvida vem de Bragança Paulista, o Felipe Xavier. Existem outras causas de incontinência masculina, além da prostática? É a pergunta do Felipe, doutor Lucas. Certo, Abraão. Bom, Felipe, realmente é uma pergunta muito interessante, porque um dos principais motivos de incontinência urinária está relacionado às doenças da próstata, né? Seja a doença benigna, seja a doença maligna, e até mesmo o tratamento, para o câncer de próstata, para as doenças prostáticas. Porém, existe também outras causas de incontinência urinária que estão relacionadas à bexiga, por exemplo, né? Então, os pacientes, por exemplo, que têm uma bexiga neurogênica, que tem alguma disfunção miccional relacionada a uma alteração da bexiga, isso pode provocar incontinência urinária, como, por exemplo, alguns pacientes que tiveram algum evento encefálico, como um AVC, por exemplo, né? Então, esses pacientes, eles podem ter, sim, incontinência urinária de causa extraprostática, que não é necessariamente uma doença da próstata. Então, Felipe, tá certinho, realmente existe, sim, outras causas que não a da próstata. E aqui eu quero fazer a minha confidência, não é? Só vou contar para o senhor e para a Sandra, para mais ninguém, tá? Eu tenho incontinência urinária e não tenho nenhuma mudança, nenhuma alteração na minha próstata. Mas eu tive 3 AVCs. Então, o meu problema da incontinência urinária tem toda a relação
com a sequela neurológica que eu tive do AVC. E isso muitas pessoas também devem enfrentar esse tipo de dificuldade, não é, doutor? Exatamente, muito bem colocado, Bruno. Legal essa sua exposição desse relato, porque realmente muitas pessoas compartilham dos mesmos sintomas que você por conta dessa alteração neurológica, com certeza. E é coisa de, né, sei lá, isso deve ser mito, né? Mas vamos lá. É engraçado, né? Às vezes, eu estou aqui trabalhando, aí eu saio, vou para a cozinha ou vou, sei lá, vou lavar a mão, abro a torneira, né? Ó, correr para o banheiro. Você abre a torneira e corre para o banheiro. É incrível, né, o poder que a mente tem, né? O que tem a ver abrir a torneira e, de repente, tem a vontade de ir no banheiro? Que isso também, a gente tem que enfrentar isso, né, doutor Lucas? Com certeza, são alguns gatilhos que podem aparecer e com um trabalho normalmente multiprofissional a gente consegue atenuar esse sintoma. Legal. Vamos passar para a Sandra. A Sandra tem uma pergunta para responder do Newton Marcondes, de São José do Rio Preto. A Sandra, repito mais uma vez, ela faz parte do Departamento de Clínicas da APM-DEFESP, ela é assistente social e também sexóloga. A pergunta do Newton é sobre a incontinência urinária, se ela afeta, de que maneira e formas ela afeta a vida sexual masculina. Eu quero estender também para a feminina também, não é, Sandra? Então, Abrão, a gente vai falar também mês que vem sobre o tema, exatamente esse tema, né? A incontinência urinária na sexologia. Aí a gente vai abranger feminino, masculino, e para também não estender muito aqui, né? A gente fica mais focado no masculino, porque assim, tem uma variação, né? A mulher, ela tem uma incontinência urinária bem diferente da do homem, né? Não pelo escape de urina, mas eu quero dizer assim, ela lida melhor com esse fator. A gente tem também atributos, por exemplo, de conter, né, a urina diferente do homem, tem os absorventes, diário, absorvente, calcinha, que ela já é uma fraldinha, mas é uma calcinha. Então, assim, e a gente fala também. Então, é diferente, né, essa relação de homem com a mulher nesse sentido, né? Aí você estava me perguntando do quanto afeta, né? Eu acho assim, o psicológico, eu acho que é o mais, né, o que mais afeta realmente. Porque a gente já até falou, e vamos repetir aqui, o homem, ele lida diferente da mulher em relação com essa coisa da masculinidade, né? Ele é masculino, ele é forte, ele é o provedor, ele é o patriarca, vamos dizer assim. Então, ele não tem... Como assim ele vai comentar com um amigo? Como assim ele vai contar para alguém que ele está com esse problema diferente da mulher, né? Então, eu acho assim que o homem afeta de forma profunda. Eu acho que é muito, não sei a palavra que eu vou usar, mas assim, uma questão de honra, né? Eu tenho homens que falam para mim assim, eu prefiro morrer do que estar com ou a disfunção erétil ou a incontinência, e às vezes uma está linkada na outra, né? Então, assim, eu acho que de uma forma geral, para todos os homens isso é terrível, é terrível. É o E... Oi? pré-conceito? É o pré-conceito? Sim, sim. É um tabu também, né? Que é assim, como é que ele pode ser que ele está tendo escape de urina? Ele é homem, ele é macho, né? É aquela história como você está dizendo. Ah, eu tenho um escape de urina difícil. A gente tem que falar sobre isso. Hoje em dia é muito tabu falar primeiro sobre essa parte nossa íntima, sexual, ou os nossos órgãos, né, reprodutores, urinário, fecal. As pessoas ficam encabuladas. Você fala assim, perda fecal, a pessoa já fica, né? Perda urinária ainda vai, mas perda fecal, nossa, o mundo cai, né? Não pode falar essas coisas, é difícil. O homem, principalmente, ele administra bem diferente. Então, para o homem, isso é muito, muito terrível, né? Impacta muito, sim, na vida sexual, na vida profissional, na vida social, né? Então, assim, ele é bem impactante, sim. Eu quero lembrar que todos os associados da APM-DEFESP, eles podem contar com o apoio multidisciplinar de vários profissionais na sede central,
que fica na Zona Norte de São Paulo, nas representações na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste na capital paulista, também em Santos, Mogi das Cruzes e Campinas. Tá? Então, o telefone que você tem aí para tirar dúvidas, também você pode conversar com a equipe do Departamento de Clínicas da APMDefesp, cujo número é 11 99422 7240. 11 99422 7240 ou as redes sociais da APMDefesp, www.apmdefesp.org.br. Dr. Lucas, de Bertioga, o José Carlos Naider, a incontinência urinária masculina tem tratamento? Olha, pergunta interessante. Toda incontinência urinária masculina ela tem algum nível de tratamento, algum grau de tratamento. Seja ele um suporte, às vezes, um pouco mais clínico, seja ele um tratamento cirúrgico, ou muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, um tratamento multidisciplinar, né? Então, esse paciente, muitas vezes, que nem a Sandra mesmo comentou, ele tem um impacto na vida na saúde de vida, do bem-estar dele, né? Então, isso realmente tem um impacto muito, muito expressivo, né? E a gente pode fazer um tratamento para beneficiá-lo, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm incontinência por transbordamento. Então, uma palavra que a gente usa quando aquele paciente ele tem uma perda de urina porque ele não está conseguindo esvaziar completamente a bexiga, né, de maneira adequada. Então, ele acaba extravasando, exatamente esse o termo que a gente usa, né? Esse paciente ele vai precisar de um tratamento específico para isso, que vai envolver realmente uma equipe multiprofissional, mas é um paciente que ele extravasa, ele tem tanta urina armazenada na bexiga e não consegue esvaziar de maneira adequada, né? O correto é não sobrar nem 20, 30 ml, cada vez que a gente vai no banheiro não sobrar praticamente nada, né? E muitas vezes os pacientes acabam tendo isso. Então, nesses casos, por exemplo, de incontinência urinária por transbordamento, esse paciente vai ter um tratamento específico, às vezes com um tipo de cateterismo, às vezes com uma abordagem medicamentosa, às vezes com uma abordagem cirúrgica, aí vai depender do cada caso, certo? Boa. O tratamento medicamentoso, eu ia perguntar se existem medicações para isso, e o senhor já respondeu já. De Barueri, o Sebastião do Nascimento, para Sandra Guiné, qual o melhor momento para procurar ajuda de um profissional e qual procurar? Antes de mais nada, a prevenção é o caminho, né? Não é esperar ter sintomas, mas a prevenção já até atrapalhei a resposta da Sandra. Mas é com você, Sandra. Então, Abrão, é por aí mesmo. Aí, assim, quando procurar? Sempre. O doutor Lucas pode emendar aqui depois, que eu vou até jogar bola para ele, que é assim. Por que não começar esse controle da próstata quando deve procurar? Quando já é no comecinho, né, doutora? Vamos ver, eu já estou numa vida adulta, eu já estou precisando passar no médico como uma ginecologista. A mulher vai no ginecologista todo ano. E chegar, doutor, vamos dar uma examinada, vamos ver como é que tá aí. Tá tudo bem? Não tá? Por quê? Porque tudo começa na próstata, não é? Eu estou dizendo assim, quando está relacionado com a próstata. Tudo começa pela próstata. Então, se eu vou ter problema de incontinência urinária e de disfunção erétil e de um câncer por causa da minha próstata, por que eu não vou fazer essa prevenção? Então, o homem protela muito, né? É aquela coisa do... tabu também, né? Não quero fazer esse exame. Não é legal e tal. A gente, hoje em dia, tem outro tipo de exame, né? Faz pelo sangue, né? Para ter esse controle, para não ter que chegar nessa história da próstata, né? De ter um problema associado simplesmente porque ele não fez a prevenção, né? Então, assim, quando procurar o médico? Sempre. Mas tudo bem, eu estou sentindo que tem alguma coisa, e o doutor pode falar melhor. Algum desconforto, estou sentindo que a minha próstata está inchada, estou sentindo que eu estou tendo qualquer alteração. A gente não é sempre que a gente sente, mas na maioria das vezes a gente sente que tem alguma coisa errada no corpo, né? E aí já começar a procurar. E qual profissional? Então, assim, algum profissional que ele se abra
para poder chegar no urologista, né? Então, por exemplo, no meu caso, quem chega para mim é a esposa e fala, ai, não tá bom meu relacionamento, olha, meu marido, ele não tá me procurando, às vezes é porque ele já tá com um escape de urina e ele não quer contar. Olha, eu não sei, é que meu marido, ele assim, ele tá super triste, afastado, ele tá tendo perda de urina, a gente não tem mais vida social, porque normalmente chega esse sexólogo através da mulher, muitas vezes. E aí, o que que acontece? A gente faz uma anamnese, né? Faz as perguntas todas que tem que fazer, vê quais são as situações que estão associadas, né? No caso da sexologia. Muitas vezes isso vem por um problema do relacionamento dos dois que está afetando a vida sexual, e aí a gente começa a detectar, olha, o problema é urológico, então vamos mandar para o urologista, né? Às vezes é problema de porque tá com muito peso, então assim, vamos procurar nutricionista, endocrinologista, porque tá com problema associado ao peso, então a escape de urina é pelo peso. Então, são inúmeros fatores, por isso que é multidisciplinar, né? No caso, tem um monte de profissional envolvido. Então, quando procurar? Sempre. Vamos deixar isso sempre feitinho, lá no começo da prevenção, porque aí nada vai acontecer, não tem problema. Aí, por exemplo, Abraão, você deve ter procurado um médico. Mas eu te digo assim, você está com mais de 50 anos. Não parece, mas deve estar. E aí a gente tem perda muscular. Bem mais. A gente tem perda muscular interna. Então, será que essa tua incontinência também é associada ao AVC? Você foi ver isso? Sim. Pode ser também pela fraqueza muscular, não é, doutor? E aí a gente fala assim, ó, como é que vai saber? Tem que procurar um profissional. Às vezes o homem não sabe. É como você está falando, eu tive AVC, pode ser isso, mas pode não ser. Você pode ter afetado outras coisas, o AVC, e ser muscular. Aí vai procurar o fisiopélvico. Mas quem vai te orientar isso? É o urologista, né? Ou o fisiopélvico mesmo, mas normalmente é o urologista, não é, doutor? Sim. Ontem, só terminar um gancho em relação a isso, ontem eu fiz uma aula para os alunos lá de Cascavel, no Paraná, sobre ejaculação precoce. E aí eu estava conversando com eles sobre esse assunto e, inclusive, me recordei de um caso de um paciente que me buscou porque ele estava acompanhando com um psicólogo e o psicólogo falou, olha, o seu problema é urológico, eu já identifiquei a sua causa, mas a gente precisa que você comece uma medicação para a gente concluir esse tratamento, né? Ele tinha passado por uma separação e conseguiu resolver isso, reverter esse processo e estava precisando só de uma ajuda farmacológica. Eu dei a medicação, o paciente respondeu e aí a gente conseguiu fazer um tratamento combinado, né? Então, assim, muitas vezes você vai conseguir resolver o caso desse paciente em um trabalho conjunto aí, né? Então, isso realmente para todos os casos é fundamental. A Sandra falou de que sempre você deve procurar prevenção, sempre deve procurar ajuda para detectar isso. Mas o sempre, eu enrolei o sempre, doutor Lucas. Eu passei dos 30, passei dos 40 e o sempre não aconteceu. Existe um rótulo de limite? Até tantos anos, se você não fizer acompanhamento, isso significa uma gravidade maior se houver sequelas? Sim, quando a gente fala em público masculino, eu atendo mulheres também com quadro de incontinência, com quadro de infecção, bem comum, mas assim, falando em público masculino de incontinência urinária, a gente fala que o homem, a partir dos 40 anos, ele já começa a ter alguns fatores de risco, né? Então, por exemplo, um próprio paciente que tem uma hipertensão muito alta, muito grave, ele tem um risco aumentado de fazer um evento cerebrovascular, como um AVC, que é um dos fatores de risco, e esse paciente pode vir a ter algum quadro urinário mais para frente. Então, a partir dos 40, muitas vezes começam a aparecer uns fatores de risco, né? O aumento prostático começa a acontecer cada vez mais precoce. Então, eu acho que se a gente tivesse que falar em um momento específico, seria a partir dos 40 anos, ou antes se esse paciente tiver algum fator de risco, né? Então, algum fator de risco, uma história na família, por exemplo, né? Ele tem um histórico familiar, às vezes o pai e o irmão tiveram algum problema prostático precoce. Esse paciente tem que procurar antes a gente para começar a fazer uma investigação. Olha, posso fazer um adendo aí? Né? Pois não. Você estava falando de você, né, Abraão? Eu vou falar de mim. Eu nasci incontinente, com incontinência. Eu nasci, desde pequenininha eu tenho incontinência urinária. Tinha. Sempre foi um terror na minha vida. Eu fui envelhecendo e procurando saber o porquê estava com incontinência.
vai passar da infância para a adolescência, vai melhorar. Não passou. Eu passei uma vida inteira assim. Quando eu tinha já os meus... Já estava 48 anos de idade, mais ou menos. Eu fui eu não conseguia mais. Eu tinha uma gripe, eu vivia de fralda, daquelas maiores de colocar do cachorrinho para dormir, porque eu tossia, acabava, não tinha nenhum tipo que segurasse. E eu fui na ginecologista, foi uma que, graças a Deus, disse para mim, acabou, você tem que fazer uma cirurgia. Eu nem fiz nem um estudo urodinâmico. E depois a gente foi descobrir que a minha bexiga, ela era torta. Ela tinha que estar num grau, ela estava em outro grau, e eu tinha escape de urina, eu nunca tive problema de esfíncter. Esse esfíncter era perfeito. Tanto que eu pus o slim, eu não tive perda nenhuma urinária. Não precisei fazer também nenhum tratamento de fisioterapia pélvica. E então, assim, no meu caso, eu tinha que, uma vida inteira eu tive esse problema e tinha um fator. Então, assim, quando procurar? A gente tem que procurar quando está sentindo que também tem alguma coisa, principalmente. Mas o homem, eu vou passar aí atropelando o Dr. Lucas, me corrija, Dr. Lucas, se eu estiver errado. No caso do homem, ele não tem essa incontinência tão fácil quanto a mulher, né? Está mais associada realmente à próstata, a maioria é o envelhecimento, né? Então, assim, tem que ser a prevenção masculina, eu acho que tem que ser já sempre, sabe? Bem antes, né? Legal. Pessoal, nós estamos tirando dúvidas sobre incontinência urinária masculina. Esse é um projeto apoiado pela Coloplast. A Coloplast tem, inclusive, um programa de suporte ao usuário que oferece atendimento personalizado para quem vive com uma estomia de eliminação ou faz cateterismo intermitente. Então, tanto estomia quanto incontinência, você tem todo o suporte da Coloplast. No site da Coloplast, www.coloplast.com.br, você tem as informações do programa que é o Ativa Coloplast. Você tem um e-mail, você tem um 0800 para você falar com a equipe da Coloplast para tirar dúvidas também sobre incontinência e sobre estomia. Muito obrigado pela confiança da Coloplast. Doutor Lucas, a Fernanda Laureano, mineira, de Berlândia, ela pergunta, doutor, sobre se o tratamento da incontinência é igual no homem que na mulher. Olha, uma pergunta aí relevante no seguinte sentido. A Sandra acabou de comentar isso, né? O mecanismo de sustentação da urina no homem ele é bem diferente da mulher, né? Então a mulher ela tem uma forma de segurar a urina diferente do homem, né? Então isso faz com que sejam condições diferentes, né? O tratamento ele pode ser até mesmo semelhante, dependendo dos casos, né? Quando a gente tem um caso relacionado ao próprio esfíncter mesmo, a gente pode ter um tratamento semelhante. Agora, alguns pacientes podem ter a bexiga um pouco mais baixa mesmo, né? E aí precisam de uma sustentação da bexiga. Alguns homens acabam tendo, que nem eu comentei, incontinência, não porque eles não conseguem segurar por uma falha do esfíncter, mas porque às vezes a bexiga está muito cheia, ela está transbordando, ela está extravasando por transbordamento, né? Então, o tratamento muitas vezes é com cateterismo. Eu tenho muitos pacientes que têm trauma raquimedular, alguma lesão medular, e acabam precisando fazer por conta desse fator, né? E a Coloplast mesmo tem alguns materiais hidrofílicos que facilitam esse cateterismo, né? Então, aproveitando aí o apoio da Coloplast, eles desenvolveram esse material hidrofílico que é extremamente seguro para o paciente que faz cateterismo, né? Então, para quem não conhece, para quem conhece isso, já tem alguém na família, sabe como funciona, mas para quem não tem, brevemente explicando assim de uma maneira geral, esse paciente ele tem uma perda, uma dificuldade de esvaziar a bexiga e ele acaba deixando a bexiga sempre muito cheia, até que ele perde por transbordamento, né? Então ele acaba fazendo uma incontinência por transbordamento. E para evitar esse processo relacionado a muitos episódios de infecção, a gente tem o auxílio de um catéter hidrofílico pequenininho que ele pode transportar para onde ele quiser, né? Para poder fazer o esvaziamento da bexiga, né? De uma maneira prática, segura, rápida e que evita complicações até mesmo renais. Então,
realmente são situações diferentes. O tratamento ele pode ser igual em alguns pequenos casos, mas como a fisiologia, né, a fisiologia é diferente do homem e da mulher, normalmente o tratamento ele é diferente e individualizado. Boa. Sandra, a Roberta Galdino, de Limeira, interior de São Paulo. Como o parceiro ou parceira podem apoiar o homem com incontinência? E aí, Sandra? Então, eu acho que o importante de todo relacionamento é a comunicação, né? Seja ela parceria do que for, principalmente a emocional, né? Então, assim, é confiar no parceiro e contar para o parceiro ou para a parceira o que está acontecendo, se abrir, não se afastar, não se isolar, contar. Eu tenho muitos homens que eles têm alguns problemas, assim, se afasta e vai procurar aconselhamento ou vai procurar ajuda em outra pessoa que não tem a capacidade para isso, né? Eu vou fugir um pouquinho do assunto, né? Por exemplo, a internet, procura a internet, né? Vai lá no também, Google, procura no Google, né? Mas, por exemplo, quando tem a disfunção erétil, em vez de procurar uma ajuda do médico e tudo mais, o homem normalmente se afasta da mulher e acaba procurando outros comportamentos, ou mulher ou homem, enfim, outros comportamentos, tipo, eu vou tentar com outra pessoa porque o problema é a minha esposa, é meu companheiro. Não, o problema é ele. Mas ele vai procurar outro porque ele acha que o que está acontecendo, né, não é dele, não é orgânico. É minha esposa ou meu companheiro que não está me dando prazer mais, ou não está me, sei lá. Enfim, e aí o que acontece? Acaba se isolando de quem deveria conversar, né? De quem deveria estar compartilhando tudo o que está acontecendo, e quem está junto entender que é um problema que tem que ser lidado pelas duas pessoas. Então, se eu estou entendendo que meu marido está com gotejamento, isso está deixando com que ele seja inibido e tudo mais, eu não vou ficar cobrando, falar, você não me procura mais, você não quer saber mais de mim, você tem outra, né? Normalmente é isso que acontece. E aí vai virando uma bola de neve, porque assim, ele já está psicologicamente abalado porque ele está tendo perda urinária. E ainda fica mais abalado ainda porque não pode contar, não tem vergonha de contar, tá triste. E aí tá com uma companheira ou um companheiro dizendo, você está fazendo tal coisa, mentira. E tudo isso é um desastre para um relacionamento. Desastre. Total. Então, acho assim, procurar ajuda sim, como o doutor Lucas falou. Tem o tratamento para o leve, para o começo. Tem o tratamento pela próstata, pelo fato, tem o tratamento do neurogênico, tem tratamento para tudo, inclusive o esfíncter artificial, né? Que a coloplast tem, o esfíncter artificial, que em último caso, não é, doutor Lucas? Faz a cirurgia para colocar o esfíncter, né? Que é onde segura e libera a urina, artificial também, que é um recurso também maravilhoso, porque, não tem mais jeito, tem sim, tem sim. Só que o importante é o diálogo. É importantíssimo você se abrir, não ter vergonha, porque quem está com você te ama e quer o teu bem e o bem de todos, né? E não virar essa bola de neve que fica cada vez mais desastrosa e quanto mais o tempo passa, mais difícil de consertar. Não é possível, né? Tem conserto, né? Tem solução, nem que seja 100%, mas tem para ter qualidade de vida. Mas para isso é importante que sim, que a pessoa que esteja do lado, que esteja participando da vida, tenha que se abrir e aí tudo vai ficar mais fácil. De Guarulhos, na Grande São Paulo, a pergunta para o doutor Lucas. Tem tanto assunto aqui que a gente vai criando com a pergunta das pessoas, tal, mas vamos lá. A pergunta do Wagner Pereira. Se toda cirurgia na próstata causa incontinência? Até eu estou na dúvida com isso, doutor Lucas. Perfeito, Abraão. Olha que interessante. A maioria das cirurgias que são para remover a próstata completamente, seja ela de uma maneira mais radical, por uma neoplasia, ou enfim, normalmente ele pode causar algum grau de incontinência. Muitas vezes é temporária, Abraão. Muitas vezes é uma incontinência que é temporária e
vai reverter com um tratamento fisioterapêutico, com alguns cuidados que a gente pode passar em consulta, né? E muitas vezes alguns pacientes acabam tendo um pouco mais de trabalho para lidar com isso, porque às vezes pode ser uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? Porém, existe uma ressalva aí para cirurgias endoscópicas da próstata, né? As cirurgias para os pacientes que têm alterações benignas da próstata, que não tem nenhuma alteração maligna, muitas vezes são pacientes que só têm uma próstata grande mesmo, né? Eles não têm outras doenças, como, por exemplo, o câncer. E aí esse paciente ele pode fazer a cirurgia sem praticamente risco, um risco muito baixo de ter uma incontinência, um risco muito baixo mesmo, né? Então, hoje a gente consegue lançar mão de tecnologia com um risco muito, muito baixo. Até mesmo hoje, com o advento das cirurgias robóticas, por exemplo, nós conseguimos ter taxas muito baixas de incontinência urinária, né? Felizmente, essas tecnologias têm trazido muita qualidade de vida e conforto para os pacientes no pós-operatório, né? Então, isso é muito relevante a gente comentar também, né? Então, nem toda cirurgia, respondendo a pergunta, nem toda cirurgia, Wagner, causa incontinência. Na verdade, nós estamos mudando, estamos no meio de um momento da urologia, estamos revertendo os números aí de uma maneira expressiva. Hoje, os pacientes não são a maioria mais, são a minoria que faz a cirurgia na próstata que vem a ter uma incontinência. E doutor, e também tem um fato, né? Tudo tem o tempo certinho, né? Ele fez uma cirurgia, ele tem que retornar e ele tem que começar a fazer a fisiopélvica ou outro tratamento medicamentoso em tal tempo. E aí, nessa de ficar com medo também, se voltou, se não tirou tudo, se vai voltar a ter o câncer ou qualquer outra lesão, acaba não voltando em tempo hábil para o urologista chegar e falar assim, ó, você tem tal tratamento agora. E aí perde aquele time, não é, doutor? E acaba tendo a incontinência porque, de novo, não foi procurar o profissional, porque, de novo, ficou com medo, de novo, tá preocupado de que chega lá e ter uma notícia ruim e acaba se boicotando, né? Só um último detalhe, Abrão, para não estender esse assunto. Existe um trabalho recente aí, americano, que mostrou até agora que nesses últimos 2 anos eles fizeram uma avaliação de fisioterapia pré-operatória. Aí você vai falar assim, nossa, mas antes da cirurgia, antes do câncer, vai fazer uma fisioterapia. É porque às vezes a doença está tão inicial que se eu fizer um tratamento de fisioterapia e fortalecimento da pelve desse paciente pré-operatória, o resultado funcional de incontinência dele vai ser muito, muito melhor. Então tem coisa nova saindo aí que é bem interessante em relação a isso. Eu quero fazer um alerta a quem está nos acompanhando e é associado da APM-DEFESP, da Associação dos Policiais Militares com Deficiência. A associação possui um departamento de fisioterapia, de reabilitação e é referência em todo o Brasil. Então, se você, em certo momento, precisar desse amparo e é associado da APM-DEFESP, você saiba que você tem um departamento referência em todo o Brasil, assim como uma série de outros serviços realizados com equipes multidisciplinares para o associado, para a esposa, para dependentes dos associados da APM-DEFESP. Isso é, se você faz parte de algum órgão da segurança pública do Estado de São Paulo, você pode fazer parte dessa família. Confira todas as informações em www.apmdefesp.org.br. Nós estamos fazendo Tira Dúvidas sobre incontinência urinária masculina, conosco a Sandra Guenem, assistente social e psicóloga, e o Dr. Lucas Zene Salomão, médico urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia e integrante do Departamento de Clínicas da APM-DEFESP, assim como a Sandra. O Sandra de Santos, do litoral paulista, a Kênia Gurgel, pergunta se é possível ter vida sexual satisfatória mesmo com incontinência urinária. Então, é como a gente estava aqui comentando, né? Quando há comunicação, tudo funciona bem, né? Então, essa perda de urina, quando você tem uma pessoa que você está lá se relacionando e ela sabe do problema, não vai ter questionamento, não vai ter uma inibição.
eu sei que vai acontecer, a gente vai fazer no banho, por exemplo, né? Ter uma vida sexual mais assim, se eu sei que isso está encabulando, que ele não fica bem, eu vou fazer de uma forma que aquilo não fique tão aparente, entende? A gente vai ter esse relacionamento e eu vou deixar o meu companheiro muito à vontade, dizendo assim, olha, não tem problema, a gente está junto, isso acontece também com a mulher, né? A mulher na relação sexual também é bem ruim, porque quando a gente força a bexiga, né? O escape de urina também é bem agravante na hora no sexo, né? Então, assim, eu acho que, de novo, é a comunicação, né? A gente precisa estar lá incentivando e falar, olha, vamos lá, vamos procurar ajuda, vamos fazer junto. Olha, atividade física, gente, não é, doutor? Ela é um remédio para muita coisa. E atividade física é musculação, a gente está falando de corpo e a gente está falando também da atividade física interna, né? De fortalecimento aí do assoalho pélvico. Esse fortalecimento e mais a atividade física e tudo mais faz com que a gente tenha muito ganho em relação a tudo, a emagrecer, a estar com a musculatura em dia, que isso já ajuda bastante de qualquer forma, de estar com mais autoestima, né? Quando você está bem fisicamente, quando você está bem se aceitando, se gostando, essas coisas ficam também pequenas. Então, acho que tem que ter um cuidado todo, sabe? No geral, de alimentação, de estar passando no médico, tudo. Fala assim, Sandra, mas tudo isso tem custo, tudo isso tem. Não, mas tem meios também da gente conseguir fazer tudo isso sem muito custo. Não caminhar na rua, tem parques aí que tem os aparelhos que a prefeitura coloca para fazer um pouquinho de musculação. A gente tem no YouTube mesmo, não estou me desfazendo dos profissionais, pelo amor de Deus, mas alguma coisinha que ensina lá a fazer um aperta e solta para a gente ficar, né, com o assoalho pélvico mais forte, né? É possível que com a informação, isso é importante, com a informação e o companheirismo, eu acho que tudo vai bem, né? Acho que o que importa é se comunicar e o amor fazer parte de tudo isso. Boa. A última pergunta é para o Dr. Lucas. O Vitório Prates, de Andradina. Se todo paciente que sofre de incontinência precisa de cirurgia. Perfeito. Olá, Vitória. Na verdade é o seguinte, nem todo paciente que tem incontinência vai precisar de um procedimento cirúrgico, né? Que nem eu comentei, esse próprio paciente com a bexiga neurogênica, que teve um trauma raquimedular, por um acidente, né, por um ferimento, esse paciente muitas vezes ele vai precisar apenas de um cuidado clínico, né? Às vezes ele vai precisar de uma sondagem intermitente, né, de um cateterismo urinário intermitente, e ele não vai precisar de cirurgia, vai viver muito bem em relação a isso. Então, nem todo paciente, tá? Nem todo paciente precisa de cirurgia. Aqueles casos específicos pós-cirurgia de próstata, que tem alguma lesão de esfíncter um pouco mais severa, esses talvez precisem sim de um esfíncter artificial, por exemplo, mas nem todos os casos são cirúrgicos. Se está no meu caso, eu venho fazendo o acompanhamento da incontinência urinária já há um bom tempo, e o meu caso não é cirúrgico. O meu caso não há necessidade de cirurgia, espero que nunca aconteça, mas o meu caso também não prevê a questão da cirurgia. Sandra, o Luciano Matos, de Ribeirão Preto, por sinal, o doutor Lucas conhece Ribeirão Preto, o doutor Lucas passou por Ribeirão Preto, uma Santa Casa de Ribeirão Preto, não é, doutor Lucas? Cidade boa demais, quente, muito boa. Aqui, a Sandra que não conhece Ribeirão, aqui em Ribeirão Preto você não pode vender pipoca no supermercado, em lugar nenhum, o milho de pipoca. Porque faz tanto calor que o milho estoura sozinho dentro do saquinho. Vamos lá. De Ribeirão Preto, Luciano Matos. O que o profissional sexólogo ou a sexóloga podem oferecer ao homem com incontinência urinária? Sandra. Então, aí, como eu tinha acabado de falar, né? O que oferece? A gente oferece o conforto, normalmente também aquele link que falta entre o marido e a mulher, ou o companheiro com o companheiro, de chegar e falar assim, olha, a gente não está se dando bem, a gente está se afastando, está acontecendo alguma coisa, ou sabe o que está acontecendo ou não,
E aí o profissional sexólogo, o que ele faz? Ele vai buscar caminhos para que exista essa comunicação que não está existindo. Ou exista um norte para dizer assim, ó, vamos lá, a gente precisa procurar quem? Vamos procurar o psicólogo? Vamos procurar o urologista, a ginecologista? Vamos procurar o nutricionista, o endocrinologista? Ele que faz mais ou menos um mapeamento, né, do que está acontecendo em relação ao homem e à mulher, a sexologia, né? Como disse, a sexóloga. A gente procura, normalmente a gente é procurado quando tem um problema sexual envolvido. Então, nesse problema sexual, a gente vai detectar o quê? O que está acontecendo, aonde, com quem e como. Então, quando a gente descobre, a gente faz assim, vamos juntar tudo isso, vamos solucionar junto, vamos começar a ter uma fala igual, vamos ser companheiros. Então, o sexólogo, ele normalmente ele faz isso, tá? Ele vai fazer aquela coisinha ali, ó, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali. Não necessariamente é ele que vai arrumar, são os profissionais, mas a gente faz o circuito, né, de comunicação, normalmente. E é normalmente por isso que eles procuram um sexólogo ou a sexóloga. Legal. Pessoal, a Coloplast desenvolve produtos e serviços que tornam mais fácil a vida das pessoas com necessidades íntimas de saúde. A Coloplast trabalha próximo aos usuários finais e profissionais que usam os produtos da Coloplast. Ela cria soluções sensíveis às necessidades especiais no cuidado de pessoas com estomia, urologia, continência e tratamento de feridas. A Coloplast ainda possui o Coloplast Ativa, um programa de suporte ao usuário que oferece atendimento personalizado para quem vive com uma estomia de eliminação ou faz cateterismo intermitente. Você pode ter acesso a informações importantes para solucionar suas dúvidas. Você pode acessar por e-mail ativa@coloplast.com e também o 0800 285 8687. 0800 285 8687. Nós estamos finalizando mais uma etapa desse projeto que envolve a Coloplast, a APM-DEFESP, a Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, com apoio do Diário PCD, o canal da notícia e o canal da informação. Nós já estamos preparando para vocês, em breve divulgaremos o novo tema, que em junho será a sexualidade, incontinência urinária, os reflexos da sexualidade para quem possui incontinência urinária, tanto masculina quanto feminina. Prepare-se que junho vem novamente mais uma etapa desse processo todo. Nós respondemos as perguntas do Felipe Xavier, de Bragança Paulista, do José Carlos Schneider, de Bertioga, da Fernanda Laureano, de Uberlândia, do Wagner Pereira, de Guarulhos, do Vitório Prates, de Andradina, do Nilton Marcondes, de São José do Rio Preto, Sebastião do Nascimento, de Barueri, Roberta Galdino, de Limeira, Kênia Gurgel, de Santos e Luciano Matos, de Ribeirão Preto. Gratidão a todos vocês. Se quiserem encaminhar mais perguntas para que os profissionais da APM-DEFESP respondam, nós temos um WhatsApp à disposição. O DDD é 11 99422 7240. Sandra Guilherme, assistente social sexóloga, muito obrigado por estar conosco em mais essa etapa, mais essa fase que nós superamos aqui com as informações naquilo que é possível sobre incontinência urinária masculina. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, Abrão. Eu acho assim, a gente está aqui como profissional para atender, para tirar dúvidas e também para acarinhar, né? Para receber esse associado aí, os dependentes associados, para que a gente consiga tentar ajudar a ter a qualidade de vida, né? As pessoas que procuram a gente. Então, procurem sim. A gente está aqui disponível, sim, para atendê-los e para tentar fazer com que toda essa fase seja mais amenizada, né? Mais tranquila e que só traga felicidade aí para a caminhada, né? Do dia a dia. Legal. Médico urologista Dr. Lucas Zene Salomão, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, integrante do Departamento de Clínicas da APM-DEFESP. Muitíssimo obrigado por estar conosco nessas duas etapas desse projeto. Enorme gratidão, doutor Lucas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Abraão. Obrigado você pela moderação, pelo seu depoimento aí em relação ao seu tratamento, e eu acho que realmente isso contribui muito para a chegada da informação de uma maneira
com qualidade mesmo, né? Para quem está assistindo aí com a gente, poder... Às vezes é uma coisinha que fica faltando ali, que ele precisa ouvir para poder buscar uma ajuda e fazer a diferença na família dele, né? Que nós não somos nada sem nossas famílias. Então, acho que quando a gente está com isso bem estruturado, fica muito mais fácil de conviver, né? De ter sucesso nos cuidados. Então, é muito, muito prazeroso da minha parte estar aqui com vocês, compartilhando a experiência profissional. Obrigado, Abraão. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos vocês. Obrigado à Coloplast. Obrigado à APMDefesp por confiar em o Diário PCD trazer para vocês essas informações. Eu peço a você, se puder, deixe o seu comentário aqui no chat, deixe a sua pergunta, deixe a sua resposta, participe, leve essa informação que nós compartilhamos com vocês hoje para mais pessoas. Você conhece alguém que está enfrentando isso e que, de repente, essas informações são úteis? Faça isso, compartilhe nas suas redes sociais. Muitíssimo obrigado, até a próxima oportunidade, em junho, sobre sexualidade e incontinência urinária. Obrigado a todos. Doutor Lucas, muito obrigado, boa noite. Sandra, obrigado, tchau. Boa noite, valeu, gente. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Até a próxima. Em breve voltaremos com sexualidade e incontinência urinária. Valeu, gente. Até mais.